E agora eu vou te passar quais são as habilidades de um bom comunicador. Um bom comunicador, ele precisa ouvir, ele precisa falar, escrever e ler. Você precisa desenvolver essas habilidades. Por que é importante você desenvolver a habilidade de ouvir? Porque pessoas que têm um perfil comportamental dominante, essas pessoas é muito comum elas não ouvirem as outras pessoas. Por exemplo, se você tem esse perfil comportamental, provavelmente você é aquela pessoa que quando outra pessoa está falando, você corta essa pessoa. Então, tendo essa consciência que a gente precisa, que na comunicação você também precisa dar a chance da mensagem chegar até você, você vai sempre respeitar o que o outro tem para falar. É muito importante você desenvolver a habilidade de falar. As pessoas falam assim, mas eu falo não sei o que, eu quero falar difícil, eu não consigo. É importante você entender o seguinte, qual é o seu vocabulário? É muito importante que você entenda qual é o vocabulário que você domina. Eu vejo muitas pessoas se perderem na hora de falar em público, porque essas pessoas querem colocar palavras difíceis. Elas querem colocar palavras no seu vocabulário que elas não dominam. E isso sim é um problema. Quando você vai falar em público, você tem que conversar com as pessoas como se você estivesse conversando numa roda de amigos, como se você estivesse conversando numa roda familiar. É o seu vocabulário do dia a dia. Faça isso e você vai sofrer menos. Eu acho que as pessoas sofrem tanto querendo inventar uma coisa que elas não têm, ou uma habilidade que elas não têm. Ou quando elas ficam copiando outras pessoas, modelando outras pessoas, isso que está te atrapalhando, é isso que te atrapalha às vezes. É você se comparar a outros palestrantes, provavelmente você se comparar a algum gestor que você tem, ou algum professor na hora que você vai fazer uma apresentação. Você quer imitar o jeito que essa pessoa fala em público, e isso com certeza vai criar um bloqueio em você. Agora, aqui a gente tem duas habilidades que são fundamentais. A habilidade de escrever e a habilidade de ler. Se você é uma pessoa que gosta de ler, praticar leitura, eu gosto muito de praticar leitura, inclusive eu sou uma pessoa que eu gosto de ler e repassar os meus livros. Então, se eu compro um livro, eu encontro uma pessoa que tem uma identidade com aquele assunto, com aquele tema, eu pego esse livro e dou de presente. Você vai ver isso lá nas minhas redes sociais. Tem várias postagens sobre esse assunto, eu presenteando outras pessoas com livros. E aí, para você desenvolver melhor a habilidade de escrever e falar, a pessoa que gosta de leitura, ela vai desenvolvendo essas outras habilidades. Então, uma dica que eu gostaria de te passar aqui é, se você não gosta de ler, coloque leitura na sua rotina. Porque a leitura, ela é um hábito. Se você tem uma dificuldade de começar a ler, ou se você não gosta de praticar a leitura, se você fizer isso mesmo sem gostar, com o passar do tempo, você vai adquirindo o hábito da leitura. E conforme você vai adquirindo o hábito da leitura e você vai lendo os livros, você vai melhorando a parte da escrita, você vai melhorando a parte da fala. Você vai entrando num processo de desenvolvimento. Então, essas são habilidades importantíssimas para quem fala em público. São habilidades importantes para quem quer se comunicar melhor. Talvez você se limita, talvez você não se desafie na hora que você precisa fazer uma apresentação, porque você tem uma série de dificuldades, medos, insegurança, vergonha. E quando você vai se qualificando, quando você vai buscando aprender, se capacitar, buscando aperfeiçoar essas dificuldades, essas habilidades que você não tem, você vai se desenvolvendo a tal ponto de você ir adquirindo conhecimento. Eu gosto sempre de falar o seguinte, você vai adquirindo musculatura suficiente para enfrentar os desafios. E aí você vai perceber o seguinte, o que te faz não falar em público, talvez é a falta de conhecimento que você tem sobre um assunto, determinado assunto. Porque eu já recebi inúmeras mensagens das pessoas perguntando
uma dica ouro, uma dica chave para que ela comece a falar em público, ou para que ela não trave, ou para que não dê o branco. Sabe o que acontece quando a pessoa trava, ou quando dá o branco, quando a pessoa não aceita esses desafios de falar em público? Falta conhecimento, falta preparo. Então, aqui é a chave. A chave é você buscar desenvolver a leitura vai ajudar você a ficar melhor na parte escrita e ficar melhor na parte da fala. Pense nisso, pense nessas habilidades e eu sei que será muito importante para você.